Olá, meu nome é Roberta Neto e nesse vídeo nós vamos falar como fazer amparo espiritual na viagem astral. E também vou te contar aqui no final desse vídeo um relato projetivo justamente sobre amparo. Esse tema aconteceu porque uma pessoa me pediu isso e eu falei, eu acho que é legal a espiritualidade falarmos sobre isso. E gente, esse tema, e vieram aqui 6 tópicos que a espiritualidade foi me falando aqui, intuindo, e também uma mensagem final que eu trago aqui para você. Justamente quando eu vim nesse amparo, né, de hoje, esse vídeo tá fresquinho, eu acordei 3 horas da manhã e a espiritualidade falou assim, vamos gravar o vídeo, vamos fazer lá o script, escreve aí, né, os tópicos para você falar no vídeo. E aí eu falei para eles assim, ó, depois da mentoria eu faço, porque eu também tô na energia, né? Então, desde 3 horas da manhã eu tô ali canalizando coisas para mentoria e aqui também para você. Bom, e hoje eu vou começar, claro, né? No final eu conto o relato projetivo sobre amparo também, mas Rô, o que os mentores falaram assim que você chegou do amparo? O que eles falaram, os tópicos para realizar um amparo? Eu vou ler aqui passo a passo e a gente vai conversando, tá? Foram 6 tópicos. O primeiro tópico é: precisa de disponibilidade, vontade. Ou seja, se preparar para isso, falar que quer, você estar disponível para isso, não é? Você estar com vontade de fazer, tá? Essa é a primeira. Rô, mas tem gente que fala que tem. Pois é, tem gente que fala que tem vontade, mas às vezes é muito mais pelo, vou ser bem sincera, às vezes é muito mais pelo ego para mostrar que tá fazendo alguma coisa. Olha como eu sou bom, olha como eu sou generoso, generosa, do que realmente aquela vontade da essência dela, da alma dela, tá? Segundo ponto, precisa de persistência. Às vezes, principalmente em viagem astral, as pessoas elas pedem, quero fazer amparo, mas ela não persiste, ela só fala uma vez e depois não se disponibiliza tanto, né? Ela não persiste naquilo que ela quer fazer, nos objetivos, disso de modo geral, né, gente? Da vida dela. Então, presta atenção nisso. Esse, inclusive, é um dos pontos, esse é o próximo ponto, que os mentores falaram que isso pega bastante ali, onde as pessoas, elas desistem. O próximo ponto, o terceiro tópico é: precisa de disciplina. Eu gosto de dizer muito do Emmanuel, ele fala lá, né, vou dar um exemplo, lá no filme, quando conta a história de Chico Xavier, o Emmanuel, que é o mentor dele, fala o quê? Disciplina, disciplina, disciplina. E a disciplina, a gente tem que fazer, não é, né? A disciplina, ela não surge uma vontade, né? É diferente da motivação. A motivação é aquele dia que você tá realmente motivado, energizado. Só que o que acontece? Tem dias que você não está motivado e você precisa de disciplina para fazer o que você tem que fazer, mesmo sem motivação. E aí, eu escrevi aqui, né? Fazer aquilo repetidas vezes, mesmo sem vontade. Claro, um amparo é diferente, mas quando a gente começa a ter a prática da disciplina, a gente vai fazendo ali de coração e sabe, olha, eu preciso fazer isso, então eu vou lá e vou fazer, tá? E aí foi quando ele falou pra mim assim, olha, é, ele falou assim, na disciplina e na persistência é onde a maioria desiste. Então, se você tem vontade de fazer amparo, né? Amparo junto com a espiritualidade, andar assim, ó, com os caras, faça isso, tá? Busque ali trabalhar a sua disciplina, a sua vontade, persistência. Não é nem a vontade, foi a persistência que ele falou, tá? Vontade, acho que todo mundo quer, né? Mas ficar persistindo naquilo que a gente quer e ter a disciplina, eu acho que isso é mais desafiante. Quarto passo: não colocar preconceitos ou julgamentos, pois isso afeta o trabalho, realmente. Seja aqui, seja fora do corpo, nas inspirações, né? Quando você tá julgando, quando você tem alguma coisa assim, você barra energeticamente, mentalmente e não consegue contribuir da forma necessária
para o trabalho ali que aconteça de maneira fluida, tá? Então, trabalhar essas questões. É por isso que para fazer o amparo é preciso também trabalhar dentro da gente, tá? E hoje eu também continuo trabalhando isso em mim, até hoje. O próximo ponto é 5. Estar em constante movimento e vontade de ajudar a qualquer momento, inclusive não somente fora do corpo. Perceba que é diferente do tópico 1. O tópico 1 é disponibilidade e vontade, né? O querer. Mas no 2 é movimento, ou seja, não basta só querer, você tem que entrar no movimento, entrar na ação. E detalhe, ele também aqui falou nesse tópico o seguinte: muitas pessoas elas querem fazer uma projeção para ajudar pessoas. Eu quero fazer projeções para ajudar pessoas, eu quero fazer amparo para ajudar pessoas. Só que meu alarme tocou, mas vamos continuar. Só que no dia a dia ela não faz isso, o amparo no dia a dia, sabe? Quando chegar alguém para você, você se disponibilizar, você ouvir, aprender mais a ouvir do que falar, saber quando calar, saber quando silenciar, né? Então, várias formas de amparo a gente pode fazer aqui também. Se a gente parar para observar, perceba como o mundo, a maioria está impaciente, às vezes a gente se pega impaciente, né? Então, tudo isso ali vai fazendo diferença. O amparo, para a gente fazer fora do corpo, ele precisa primeiro que a gente faça aqui, inclusive com a gente mesmo, a gente se acolher, a gente saber o momento, quando é o outro também que a gente precisa auxiliar e quando a gente também precisa de um amparo, aprender a pedir também. Então, esse movimento, essas ações, elas vão ajudar. Então, começa o amparo, a gente quer aprender fora do corpo, a fazer, a atrair mentores, a estar junto com mentores, a gente também tem que fazer aqui. No dia a dia, através das intuições, você vai recebendo inspirações, né, pensamentos para ajudar o próximo. E você pode sim ali no seu dia a dia ajudar. Algumas pessoas falam assim: eu quero ter muito dinheiro, eu quero ganhar na loteria para ajudar pessoas. Gente, você pode ajudar sim dessa forma, mas tem várias outras formas que você pode ajudar. Uma vez na semana, do seu dia a dia, né? Pode ser num lugar religioso, pode ser na prática, no trabalho, em casa. Em casa você faz amparo. Agora mesmo a gente estava na mentoria, todo mundo junto, aconteceu ali amparo, todos se ajudando, os mentores, os seres também ali de luz auxiliando. Então, você pode sim trazer esse amparo, esse trabalho no seu dia a dia. Basta que você trabalhe a sua intuição, a vontade, a disponibilidade, estar aberto, não julgar. Esse é um trabalho constante que a gente faz com a gente mesmo, tá? Às vezes a gente acaba olhando pro outro assim, acaba julgando, né, sem querer. Então a gente vai trabalhando ali o nosso ego ali, dentro da gente, pra gente poder estar melhor para o trabalho, né? Para fazer da melhor forma o trabalho. E claro, o amor no coração, né? O último tópico que ele falou foi o seguinte: busca constante para desenvolver a empatia. Gente, é aquilo que eu mencionei antes. Quantas vezes, às vezes na ansiedade, assim, no dia a dia, na correria, a gente tá impaciente com os outros, sabe? A gente não tem mais aquela paciência, aquela empatia, a gente não tem mais aquela percepção de se colocar no lugar do outro. E começa a reclamar, e começa a falar que o outro tá reclamando. Então, buscar essa empatia, se colocar no lugar do outro, buscar esse feeling. Eu acredito que a gente vai começar a mudar bastante aí como ser humano, como consciência, se a gente trouxer isso para o nosso dia a dia mesmo, essa empatia, colocar-se no lugar do outro, sem agredir tanto as pessoas, sabe? A gente percebe, né, nesse meio também online ou frente a frente, as pessoas sem paciência, elas são tão ali, talvez, né, destruídas dentro dela mesma, desencontradas com a sua alma, que elas não estão tendo empatia, o olhar para fora, porque também elas não estão conseguindo enxergar ou curar aquilo que tem dentro. Então, buscar ter essa empatia é muito importante aqui para a espiritualidade. E a mensagem final que eles passaram é o seguinte, fica a reflexão, olha só. Lembrando que a espiritualidade não busca a perfeição, mas aquele que faz o seu
melhor esforço para doar o melhor de si. Esse é o melhor trabalhador que sabe da sua pequenez e ainda assim sabe da sua grandiosidade. Essa foi a mensagem da espiritualidade aqui para você refletir todos esses tópicos, você que está buscando um amparo, você que quer estar em contato com eles, né? A gente aprende com os mentores espirituais. E, é claro, eles não querem pessoas perfeitas, mas sim você estar ali fazendo o seu melhor, como falou a mensagem. Então, busca amor no coração, busca essa empatia, trabalhe em você, que você também está trabalhando o próximo, sabe? Então, é constante ali trabalho de autoconhecimento e movimento para esse trabalho de autoconhecimento. E se colocando disponibilidade, você consegue sim ter esses amparos. E lembra, gente, o amparo, ele acontece de lá para cá. Quando eles veem que a gente, de alguma forma, a gente tá pronto. Às vezes a gente nem se sente pronto, sabe? Às vezes a gente sabe que tem um monte de tranqueira dentro da gente pra gente trabalhar o autoconhecimento, mas eles sabem que a gente tem vontade, que você tem amor no seu coração, que você tem ali aquela, talvez não tanta disciplina, mas você vai falar assim, faz assim, não, mas eu vou buscar estar disponível, disposto, talvez até a tirar um pouquinho do meu ego, o egocentrismo e ajudar o outro, talvez não assistir uma coisa que eu gosto, talvez não ir para esse lugar hoje e hoje fazer um amparozinho. Algo assim para você refletir na sua vida. Então, agora eu vou contar um amparo que aconteceu. E eu vou te falar, eu nem esperava isso. Olha só, foi o seguinte, eu estava, há 2 semanas atrás, eu vi uma mensagem estranha de um conhecido, né? E eu vi a mensagem, como foi que ele falou? Ele falou assim, vou sentir saudades numa postagem de uma amiga minha. E eu não entendi. Eu disse, o que aconteceu com ela? Mas eu não procurei saber, porque a gente quando tá morando fora, a gente acaba se distanciando mesmo de algumas pessoas. E eu disse, gente... E eu fiquei de ver, né? Mas aquela coisa do dia a dia, né? Acabei deixando para depois. E não fui procurar saber como estava ali a coisa, o que tinha acontecido, o que estava por trás daquela mensagem. E quando foi ontem, não é? Eu senti já no carro, todo sábado eu dou uma volta, né? Quer dizer, dependendo do sábado, mas no meu horário eu tô em casa. Eu tô em casa. E ele fala de disciplina, né? Então, assim, eu tô dando uma dica agora pra você. Eu busco sempre naquele horário tá ali fazendo as minhas práticas e me vou colocando à disposição. E aí, eu até me atrasei um pouquinho, acho que foi umas meia hora. Eu disse, gente, eu já fiquei mentalizando, gente, hoje eu vou me atrasar um pouquinho, mas já tô chegando, vou aqui, já fazendo a prática no carro. E aí eu fui fazendo as práticas no carro, mentalizando os mantras, fazendo os meus bija mantras, já alinhando os meus chakras, já mentalizando positivo. E aí eu senti, hoje vai ter amparo. Eu senti, a gente sente. E aí eu disse, tá bom, mas é legal a gente não criar também tanta expectativa, sabe? Porque às vezes a ansiedade, ela atrapalha. Normalmente ela atrapalha. E eu cheguei, né, já fui me preparar e ainda com aquele pensamento, aquela mentalização de coisas positivas, ouvindo meus mantras, me preparei e fui. E aí eu fiz assim, preciso fazer algum... Eita, eu vou ler meu livro, que antes eu faço uma saturação mental, né? E aí eu escutei um pensamento, jogando o pensamento assim, hoje não, a gente precisa ir, não é? Lembra que eu tava um pouquinho atrasadinha? A gente precisa ir. E eu disse, beleza, fiz só uma técnica ali de respiração prática e fui para um lugar. Cheguei no lugar, gente, parecia uma festa com um monte de gente, assim, sabe? Um monte de gente ali inconsciente. E eu vi lá essa amiga. E lembra que eu não sabia que ela estava desencarnada. Eu vi que tinha alguma coisa estranha na mensagem aqui, mas eu não sabia que ela tinha desencarnado. E aí, ela estava lá inconsciente, lá nessa festa, né? Essa foi a minha interpretação. E aí, quando eu perguntei para ela como é que ela tava, se ela queria ir, e eu percebi que ali eu tentava convencê-la a sair daquele lugar, né? Ela estava inconsciente e não sabia. E aí eu tentei convencê-la a sair daquele lugar. Como eu vi, percebi e senti que ela não ia sair, né? Ela não estava me ouvindo. Eu
ouvi e senti assim, vai buscar fulana. Na interpretação, eu captei que era a mãe dela. Eu saí, eu estava com uma mentora, uma figura feminina. Nós saímos, depois nessa hora que eu saí, que ela apareceu, nós saímos, fomos buscar a mãe dela. A minha interpretação foi a mãe dela, tá? Tinha uma energia de mãe. Nós fomos buscar a mãe dela, olha só, que provavelmente estava no corpo, né? E aí eu fui buscar a mãe dela para ir lá para tentar convencê-la. E nessa conversa, essa mulher, com a mãe, né, energia de mãe, conseguiu ali convencê-la e trazê-la com a gente. Ela retomou a consciência, que ela estava meio inconsciente. E aí a mentora andando, né, a mãe voltou pro corpo, né, é porque ela sumiu. Provavelmente ela voltou pro corpo, né, essa interpretação. E aí a mentora andou na frente. Eu dei uma camisa branca para ela, eu tava de branco e a mentora também de branco. Eu dei inclusive essa foi a orientação dos meus mentores para tá fazendo as lives, né, usar a blusa branca, uma roupa branca, e eu tô buscando fazer isso. E lá eu estava de branco. Então, e eu dei uma blusa branca, né? Aí, gente, eu não sei se foi eu que plasmei, se foi a mentora que plasmou e deu para ela uma pronta, eu não sei. Mas eu vi que eu estava dando uma blusa para ela. Os mentores também às vezes fazem isso, né? Fazem plasmagem e dá coisas pra gente. E aí, induções também, jogam induções. E aí eu dei pra ela essa blusa, ela tava vestindo. E aí eu lembro que eu tava desse lado, ela desse lado, ela é mais baixinha que eu. Ela me abraçou e falou assim, obrigada, amiga, obrigada. Essa é uma amiga que eu já, muito tempo que eu não via, gente, muitos anos. E aí, porque eu tô muito tempo aqui, né? E aí ela me abraçou e falou, obrigada, amigo, o jeitinho dela falar. E aí eu acordei no corpo com aquela sensação de, cara, aconteceu, ela desencarnou, e eu fiz um amparo dela, como assim? Eu fiquei meio, quando a gente acorda, funila as informações, né? Lá eu sabia, tá? E aí eu disse, ela desencarnou em informação ali, né? E eu disse, 3 horas da manhã. E aí eu falei, cara, como eu vou ter certeza que aconteceu alguma coisa com ela? E aí eu mandei mensagem para outra pessoa que era mais conhecida dela, e essa pessoa estava acordada. E aí eu falei assim, fulana, aconteceu alguma coisa com cicrana? Porque eu tive um sonho, eu não falei que foi uma projeção astral lúcida, eu tive um sonho com ela. Cara, e ela falou, ela faleceu disso, 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 e eu disse, putz, grila, mas que bom que ela tá bem, né? E aí, essa pessoa falou que também estava sendo difícil para ela, que tinha sido um mês que ela tinha desencarnado, eu não sabia, tinha sido um mês, e assim, foi impactante para mim, que eu fiquei assim, parece inacreditável, né? E aí eu disse, mas que bom que ela tá bem. Então eu conversei com essa outra pessoa, fiquei sabendo dessa notícia, mandei orações para a espiritualidade, agradeci. Porque quando a mensagem que eu vi na época, que eu achei que tinha alguma coisa estranha, eu fiz uma oração e falei assim, olha, eu não sei o que aconteceu com ela, mas aonde ela estiver, eu espero que ela esteja bem. Eu fiz uma oração por ela, uma vibração. E aí, hoje, né, eu fiquei sabendo. Então, antes de dormir, eu escutei, eu senti, na verdade, não escutei, eu senti o amparo. Então, depois que eu acordei, eu vi toda essa informação, eu entendi o que aconteceu. Porque lembra, lá fora do corpo a gente sabe, mas quando a gente volta, funila. E aí eu entendi um pouco mais o que aconteceu ali, né, fora do corpo. E aí foi exatamente nessa hora que eu levantei e o mentor falou assim, escreve os tópicos, aproveita, faz o vídeo sobre como fazer o amparo em viagem astral. E foi assim que eu peguei esses tópicos aqui, peguei a mensagem e depois, logo depois eu fiz toda a programação de intuição e ego para a mentoria. Então, gente, era essa contribuição que eu queria deixar aqui. E nós, né, eu e os mentores, que você possa refletir não só nessa experiência projetiva, porque para mim, cada vez mais me dá a certeza da experiência, sabe, assim, da existência de algo a mais, né? Eu já nem tenho dúvidas mais, eu tenho certeza. E como a gente
tá conectado, como os mentores captam os nossos pensamentos, o nosso amor, como as pessoas também, sabe, a distância, elas tem, mesmo a gente não tendo contato ainda com elas sentem o nosso amor, o nosso carinho. E ela sabia que mesmo à distância, mesmo se a gente tivesse falado, ela sabia o jeitinho dela falar, a mesma coisa. Quando a pessoa desencarna, ela é a mesma coisa, já é a mesma pessoa, as mesmas sensações que ela tem, que ela era, que ela é, né? Só mudou o plano. E claro, eu queria também trazer aqui para vocês essas reflexões dos 6 tópicos que a espiritualidade falou, para que você pudesse analisar, ver o que ressoa com você, como você pode, que você pode sim, mesmo com suas sombras, mesmo com suas dificuldades, vocês pode sim ser um pontinho de luz. Então, ó, analise isso tudo e seja luz. Gratidão a todos vocês. Ótimo domingo. Beijo.